Vamos então dar de seguida início à nossa sessão de Um Dia Com. Esta, portanto, é uma iniciativa que é organizada pelo CEBAL, pelo Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, que tem vindo a promover estas sessões na área da investigação, da transferência de conhecimento e tecnologia, na área do empreendedorismo, nos setores agrícolas, florestais e agroalimentares. Hoje, este dia está integrado também, esta sessão está integrada também nas comemorações da Semana da Ciência e da Tecnologia, que tem como objetivo promover a cultura científica em Portugal e está igualmente integrado no projeto de recursos humanos altamente qualificados do CEBAL. Teremos então inicialmente um período de aproximadamente 30 minutos de palestra, seguido de um período de perguntas que poderão colocar as vossas questões ou no nosso chat ou fazer a questão diretamente com a nossa convidada de hoje. Vou pedir para manter durante a sessão as câmaras desligadas, tal como os microfones, de forma a que possamos seguir com a sessão da melhor forma possível. No final, quando colocarem as vossas questões, então aí nós pedimos para que possam abrir as vossas câmaras, se apresentarem e para que possamos então conversar um pouco. Relembro que esta sessão está a ser gravada para registro de evidência da sua realização e que esta cumprirá a todas as normas previstas no Regulamento Geral para a Proteção de Dados, incluindo a não divulgação de imagem. Teremos também um inquérito de satisfação que poderão preencher no final da sessão, que irá ser colocado, o link irá ser colocado aqui no nosso chat. Bem, muito bem-vindos a todos vós e, acima de tudo, muito bem-vinda à nossa convidada de hoje, a doutora Ana Xavier. É com enorme satisfação que a recebemos aqui hoje na nossa iniciativa e o nosso grande obrigado pela sua presença aqui na nossa casa virtual. A doutora Ana Xavier é professora auxiliar do Departamento de Química da Universidade de Aveiro e é igualmente investigadora no CISECO, portanto, o Instituto de Materiais de Aveiro. Licenciou-se em Química Aplicada no ramo de Biotecnologia e doutorou-se em Engenharia Biológica, ambas os graus pela FCT da Universidade Nova de Lisboa. Atualmente, já na Universidade de Aveiro, como professora auxiliar, montou um laboratório de Engenharia Biotecnológica, teve também na gênese da licenciatura em Biotecnologia nesta mesma universidade, e, portanto, iniciou a área de bioprocessos fermentativos e aproveitamento de subprodutos industriais. Tem feito, portanto, tem integrado sendo sido regente de várias disciplinas nesta universidade, tem também feito parte de várias equipas de investigação, de projetos nacionais, dois deles a que posso fazer referência ligados à indústria papeleira, de pasta de papel, a Caima e Navigator Company e Raiz. E hoje vem então falar-nos sobre o papel dos subprodutos e resíduos industriais na economia circular. A possibilidade de produção de bioetanol numa biorefinaria integrada. Muito bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada, boa tarde, é com gosto que estou aqui a partilhar um bocadinho convosco e eu quero agradecer este convite ao CEBAL, onde eu já estive desde o seu início e também tenho colaborado com a doutora Conceição, que me convidou então para esta sessão e é com gosto que estou aqui também para vermos um pouco o que é que realmente podemos fazer no nosso país e não só, e como poderemos repensar numa lógica de economia circular esta possibilidade de usarmos estes resíduos industriais e até florestais e outro tipo de resíduos como matéria-prima. Neste caso vou apresentar mais os projetos que tenho tido com a indústria papeleira, tenho tido projetos diferentes de diferentes indústrias e, portanto, vamos então começar a olhar para o que é a economia circular. Cada vez mais a Europa tem
diretivas, políticas, para que realmente evoluamos neste aspecto e usar estes recursos renováveis que temos à nossa disposição e na nossa natureza para de facto podermos fazer um processamento diferente, para de facto também podermos melhorar o nosso ambiente e evoluir para a biotecnologia também e a bioeconomia. Então, olhando aqui um pouco para os modelos de produção, temos aqui dois modelos bastante diferentes. Por um lado, o modelo de economia linear, em que temos trabalhado nas últimas décadas e, no fundo, com base no extração, fabrico e descarte, temos extraído tudo o que são minérios, tudo o que são matérias-primas. Os nossos solos, então, na Europa estão muito esgotados, como sabemos, não é? Temos agora este problema do lítio também e das baterias, e realmente esta Ellen MacArthur Foundation, esta rapariga fez uma volta ao mundo em barco, numa vela, e conseguiu pensar durante todo o tempo, esteve a pensar e verificou que de facto viajou com poucas coisas, teve que reutilizar, teve que ter um pouco de economia circular para toda a sua viagem, e então refletiu muito sobre o assunto e começou a propor, foi visionária nesse aspecto, começou a propor esta economia circular, em que temos aqui este modelo que ela propôs, portanto, em que vamos ter que reciclar, reutilizar, mas também conceber, desenhar novos processos, conceber os novos processos e fazer evoluir a nossa produção, os nossos processos industriais, a nossa vida, também mudar um pouco de estilo de vida, tudo isto também alinhado agora com esta agenda do desenvolvimento sustentável, que também a própria ONU nos propõe, que a União Europeia também nos obriga, e felizmente nos obriga, porque acabamos por evoluir a nível de indústria, sempre que são impostas legislações e sempre que somos obrigados a evoluir, porque se não houver legislação e diretivas, acaba por ficar tudo com a produção dos mesmos modos, embora cada vez mais as matérias-primas sejam mais difíceis de encontrarmos. Portanto, temos que evoluir neste sentido em todos os países, e a verdade é que muitas vezes, partindo nós dos nossos resíduos, dos nossos subprodutos, podemos de facto usar tantos resíduos que temos na nossa natureza, nas nossas produções, nas nossas casas, até os resíduos urbanos, todos eles podem servir de matéria-prima, e sabemos que em Portugal temos também começado a estudar tudo isto. Podemos produzir cada vez mais estes bioprodutos, produtos químicos, antimicrobianos, todos eles com várias utilizações. E, portanto, há muito para explorar, há muito para estudar e para investigar. Temos a biomassa lenho-celulósica como uma das nossas biomassas mais, digamos, promissoras. Podemos aproveitá-la, temos imensa biomassa, temos imensas florestas em Portugal e, portanto, podemos realmente e devemos estar cada vez mais virados, explorar e ver como podemos usar esta biomassa lenho-celulósica. Aí no Alentejo tem também muita biomassa à disposição e portanto temos é que explorar.
Ora bem, a biomassa lenho-celulósica pode classificar-se em biomassa de primeira geração, biomassa de segunda geração ou de terceira. Portanto, a de primeira é a biomassa que normalmente pode ser utilizada na cadeia alimentar e que, portanto, vai competir um pouco com a produção de alimentos. Já houve uma altura em que a União Europeia até incentivou a produção de amido e de bioetanol a partir de cereais. Depois, afinal, tivemos uma crise dos cereais e então, a partir daí, proibiu a produção de bioetanol de primeira geração, ou seja, a partir dos cereais e de matérias-primas que estejam envolvidas na cadeia alimentar, porque, quer dizer, a nossa produção não pode dar para tudo ao mesmo tempo. E então, a partir daí, o que tem incentivado e, de facto, o que é permitido é a produção a partir de matéria-prima e de biomassa de segunda geração, ou seja, dos resíduos florestais, dos resíduos dos cereais, dos resíduos das culturas, de restos das produções de conservas, de frutas, de sumos, portanto, matéria-prima, biomassa, claro, biomassa lenha-celulósica, mas que não vai competir com os alimentos. E na Europa não temos tantos solos que possamos recorrer à biomassa de primeira geração para biocombustíveis, como é evidente. Também temos a biomassa de terceira geração, que no fundo, neste momento também está a começar a ser bastante explorada em Portugal, e temos as algas e as microalgas, temos a sorte de ter tanta costa, temos a sorte de ter tanta luz para podermos também explorar este tipo de matéria-prima. Já há muito bioetanol produzido por biomassa de primeira geração, mas evidentemente não em Portugal. Noutros países que têm muito mais solos, e já lá vamos. Ora, a biomassa lenho-celulósica, que todos nós conhecemos, quais são os seus constituintes? No fundo, temos uma estrutura muito complexa, com celuloses, hemiceluloses e lignina. Portanto, toda a estrutura morfológica da própria planta, das próprias plantas, no fundo, biomassa lenho-celulósica. Eu tenho aqui uma árvore, mas tantas outras plantas, canas de açúcar, canas de todas as plantas, isto é um exemplo. No fundo, nós temos sempre estas células e onde temos, de facto, uma estrutura complexa com microfibrilas e com a hemicelulose, que protege no fundo as celuloses e que liga às ligninas. É de facto esta lignina, o composto escuro da nossa biomassa, uma macromolécula, uma biomacromolécula com uma grande riqueza química orgânica, mas que de facto é como se fosse um cimento protetor das celuloses e das hemiceluloses, essencialmente das celuloses, que lhe dá a consistência, que lhe dá a resistência, que nós usamos as madeiras nas construções, nos nossos móveis, exatamente pela grande resistência que temos a partir destas propriedades da lignina e de toda esta morfologia da biomassa lenho-celulósica. Portanto, esta estrutura complexa acaba por também ser recalcitrante se estivermos a pensar em bioprocessamento. É evidente que há poucos organismos, micro-organismos, que possam crescer nos troncos de árvores. Vemos aqueles fungos da podridão branca da madeira, alguns fungos crescem nas madeiras em degradação e lentamente. Portanto, não é fácil também trabalhar por causa exatamente desta proteção da lignina. Mas a verdade é que já temos muitas biorrefinarias e os outros países. Eu pus aqui este mapa que até fui ontem buscar,
e que no fundo é um mapa que traduz o panorama da biorefinaria. Portanto, a biorefinaria, o que é que dizemos, o que é que entendemos por biorefinaria? No fundo, se entendermos e olharmos para uma refinaria de petróleo, que tem o petróleo como matéria-prima e que depois divide e separa as várias frações do petróleo que nos vão fornecer as moléculas base para a indústria química, óleos, tantas frações, tantos químicos, a partir dos quais temos toda a indústria instalada, todos estes nossos materiais poliméricos, cada vez mais moléculas e novas moléculas à base do petróleo. Cada vez mais então estamos a evoluir para ir buscar muitas destas moléculas base, mesmo moléculas base da indústria química, à biomassa fresca. Portanto, não aos recursos fósseis, não ao petróleo, ao recurso fóssil, não ao gás natural, outro recurso fóssil, mas à biomassa fresca. E, portanto, cada vez mais estão a usar estes resíduos, esta biomassa fresca, para alimentar estas biorefinarias, e temos tantas biorefinarias que, no fundo, pegam na biomassa, não fazem apenas bioprocessos e compostos bioquímicos, fazem também muito processamento químico, muita separação, muito processamento termoquímico, muita combinação de processos e, portanto, podemos usar a biomassa, combinar vários processos nas várias linhas químicas, bioquímicas, aproveitar ao máximo e explorar ao máximo as capacidades e as propriedades da biomassa. Como vemos aqui em Portugal estão descritas 3 biorefinarias, penso que há pouco tempo tiveram também uma destas conferências que vos falou, uma biorefinaria aqui na Papeleira, outra aí mais 2 aí mais para baixo, mas podemos comparar com o número de biorefinarias que temos nos países aqui ao nosso lado, até em Espanha já temos muitas mais biorefinarias e, portanto, nós em Portugal temos também que evoluir, não é? 21 em Espanha, temos aqui Suécia, temos imensos países já a aproveitar os resíduos nestas biorefinarias. Algumas destas eventualmente serão de primeira geração noutro tipo de países, como o Brasil, países que tenham áreas mais vastas, etc. Mas na Europa temos só de segunda geração. Portanto, nos Estados Unidos, então, nem está neste gráfico, havia um gráfico, mas tinha aqui, isto tudo ficava como ruído de fundo, porque os Estados Unidos têm já 637 biorefinarias a funcionar. Claro que muitas delas são de biomassa de primeira geração. Como sabem, ou se não sabem, ficam a saber, há muita exploração de milho nos Estados Unidos, também têm vastas áreas e aráveis e, portanto, a maneira de estarem cultivadas é através do cultivo do milho e do milho produzirem bioetanol, e hoje em dia já há muitos outros produtos para além do bioetanol, tem também desde proteína, óleos e muitos outros materiais à base da exploração do milho. Claro que o bioetanol e a produção de bioetanol de primeira geração nos Estados Unidos é financiada pelo Estado. Por isso é que eles também têm tantas biorefinarias, porque de facto o próprio Estado financia os agricultores para ter todas essas áreas cultivadas e para eles também poderem ter estas biorefinarias de milho. Em Portugal não podemos ter nada disso, porque também não temos solos para isso, mas temos muita indústria papeleira e, portanto, como temos muita indústria de papeleira, temos também que recorrer aos subprodutos
e os resíduos da indústria papeleira, porque de facto produzem-se toneladas de pastas de papel e por isso também se produzem toneladas de resíduos e de subprodutos. Portanto, temos aqui de facto, quando falamos de biomassa de segunda geração, temos todas estas propriedades e então temos aqui os lixos, resíduos, temos, portanto, um fornecimento diário. Quando falamos de resíduos da indústria papeleira, pois ela trabalha diariamente. Temos outras indústrias também, como por exemplo as indústrias lácticas, o soro do leite, as cascas de frutas, as indústrias de sumos. Temos realmente várias indústrias que trabalham continuamente e que continuamente produzem resíduos, continuamente produzem subprodutos, investem para tratar os resíduos, para tratar os subprodutos, para decrescer o teor de carbono orgânico antes de libertarem os seus resíduos. Ora, porque é que não havemos de pegar nestes resíduos e usá-los como matéria-prima? Portanto, é isso que nos estimula e que a mim também me estimula a de facto começar a olhar para estes constituintes dos resíduos e começar a aproveitar para a produção. Se nós olharmos aqui para este gráfico, conseguimos ver que de facto, quando apareceu o petróleo, que não foi assim há tanto tempo, quando se começou a descobrir o petróleo, o custo do processamento era muito elevado relativamente ao custo da matéria-prima. Claro que com a evolução foram-se otimizando todos os processos. A indústria química otimizou muito, foi muito explorada, otimizada, investiu-se muito, conseguiu-se melhorar rendimentos, melhorar eficiências e, portanto, o processamento hoje em dia, relativamente à matéria-prima, porque cada vez temos menos reservas de petróleo ou as reservas mais profundas e, portanto, com mais custos de extração, as reservas, e, portanto, o processamento tem um peso cada vez menor em todos os processos químicos. E se nós olharmos então para os nossos recursos renováveis, todos estes que temos estado a ver, toda a biomassa fresca, neste momento temos algum preço e ainda temos um preço associado, um custo de processamento elevado, porque também ainda não otimizamos os bioprocessos e os processos envolvidos para podermos tirar partido destas matérias-primas naturais, dos recursos renováveis que temos à nossa mão e que, portanto, pretendemos é, de facto, otimizar, estudar e com a investigação conseguir diminuir este preço do processamento para podermos também ficar aqui um pouco mais perto do que hoje em dia se passa com toda a dependência do petróleo. Se conseguirmos também fazer isto, é evidente que toda a nossa dependência geoestratégica, e já sabemos o problema que é estarmos dependentes dos países que nos fornecem petróleo, nunca sabemos no futuro como é que as coisas funcionam e temos agora esta panorâmica internacional que todos nós vemos, não é? E se dependermos cada vez mais da nossa biomassa fresca, dos nossos resíduos florestais, temos tanta floresta neste país, tanto melhor para o nosso país, não é? Para além dos outros recursos que temos que explorar e estamos a explorar também, não é? Como a energia solar, a energia elétrica, tudo isso. Mas podemos fazer tudo um pouco e, portanto, irmos substituindo, pelo menos a energia solar e a energia elétrica, claro, mas precursores para como matéria-prima, moléculas como matéria-prima para outras indústrias, essas temos que vir buscá-las exatamente aos processos e às nossas matérias lenho-celulósicas, as nossas biorrefinarias.
e, portanto, aqui podemos ver também como é que devemos integrar estas biorrefinarias e acredito que em Portugal temos que começar exatamente pela integração das biorrefinarias nas plantas industriais que já temos instaladas e sabem que temos imensas papeleiras com grande significado a nível de PIB nacional, com muita floresta associada e, portanto, o que nós temos que fazer e que nós propomos é pegar numa papeleira, ou seja, a papeleira na sua planta de fábrica, instalar também uma biorrefinaria e por isso chamamos biorrefinaria integrada na própria empresa, na própria indústria que produz, que tem acesso, no fundo, às árvores, à biomassa, e que depois faz sempre, primeiro, retira as cascas, retira resíduos e produz resíduos que depois podem ser logo ali processados, sem necessidade de os transportar, sem grande necessidade de os conservar, e portanto poderão ser processados logo ali, onde temos todas as facilidades para podermos processá-los. E portanto temos que pensar tudo isto também como uma cadeia em que vamos aumentando valor. Cada processo e de cada matéria-prima podemos ir aumentando valor e podemos ir passo a passo conseguindo. Aqui temos os nossos, já sabem que andamos à procura dos jet fuels e das soluções para cada vez menor dependência do petróleo e não digo que é com o bioetanol, é evidente, mas não sei se sabem, mas nós compramos bioetanol porque a nossa gasolina tem bioetanol misturado, tem que ter biocombustível. Hoje em dia, por legislação europeia, temos que juntar biocombustível nos combustíveis em que nós vamos consumir, não estou a dizer no biodiesel, mas na gasolina nós temos lá bioetanol misturado. Se virem as siglas que lá estão, é 5 e no fundo tem 5% de etanol. E tem que ser etanol biocombustível, de segunda geração. Portanto, em Portugal ainda não produzimos este etanol e, portanto, importamos da Galp, importamos etanol para misturar com os combustíveis e, portanto, tem toda a oportunidade, e é por isso que a indústria papeleira também já investiu nestes projetos de investigação, exatamente para ver até que ponto pode e quando é que vai realmente investir na produção de bioetanol para fornecer para a produção de combustíveis. Então, vou apresentar basicamente 2 projetos, um deles através da casca de eucalipto e do aproveitamento da casca de eucalipto. Como sabem, na indústria papeleira, quando se faz o processo do cozimento para a produção de pastas, nunca podemos introduzir as cascas, que são mais abundantes, têm mais lignina, têm cinzas, têm outras impurezas, e então para podermos ter bons rendimentos retira-se sempre as cascas, fazem-se as aparas. Aqui temos nós exatamente isso, a preparação das madeiras. Claro que a madeira branquinha, parte interior é que vai, tudo o resto é resíduo e é de facto uma matéria-prima que pode ser aproveitada. Na indústria papeleira temos sempre um processo de cozimento, que é um processo em que basicamente se faz a deslignificação das madeiras, ou seja, o que nós queremos é libertar as ligninas, fazer a deslignificação, retirar as ligninas para podermos recolher as celuloses, que são de facto depois a matéria-prima para fazermos o nosso papel e todos os produtos papeleiros, depois de um outro processo que é o branqueamento.
Claro que temos sempre muitas águas de lavagem, licores, conforme o processo de produção, há diferentes tipos de processos e, portanto, tudo isto gera muitos resíduos, tanto os resíduos sólidos, anteriores aos processos, provenientes da preparação das madeiras, como também todas as águas e os líquidos, porque as nossas pastas são sólidas, todos os líquidos que sobram dos licores de cozimento, das águas de lavagens, todos estes são subprodutos ou efluentes que têm ainda um grande teor de carbono orgânico e que por isso podem ser utilizados para novos produtos. Ora, já disse que também no Brasil temos muito bioetanol produzido, para além de ser nos Estados Unidos, não a partir de milho, mas a partir da cana-do-açúcar. Cada vez também estão a aproveitar mais já também para bioetanol de segunda geração, portanto produzem de primeira geração e sabem bem que há muitos carros e têm imensos carros também com motor de etanol, mas têm também já neste momento a produção com os próprios resíduos das produções do etanol de primeira geração, também já estão a produzir etanol de segunda geração. Já começaram a evoluir também para aí, têm uma indústria muito desenvolvida, biotecnológica, e portanto nós em Portugal temos também que evoluir a nível da produção deste bioetanol celulósico, porque no fundo é este que nós poderemos produzir devido a não termos outras matérias-primas assim e tantas. Portanto, temos que uma biorefinaria numa indústria papeleira de facto tem várias possibilidades e várias vantagens em ser instalada. Vamos valorizar todas estas matérias-primas residuais. Temos também a grande contribuição para o setor económico por causa de não termos que ir importar este etanol e portanto vou-vos apresentar este projeto. Este que estou a falar neste momento, este primeiro, foi feito há mais tempo e é através do processo ao sulfito ácido. Naquela empresa Caima que há em Constança, produzem papel a partir de um processo ao sulfito ácido. Aqui em Aveiro produz-se a partir do processo Kraft. Portanto, são dois processos diferentes. Neste processo ao sulfito ácido é libertado este licor ao sulfito ácido, que é um licor, que é um subproduto e que é um subproduto do processo de cozimento de pastas, um subproduto muito com constituintes ainda muito ricos e muitos açúcares. Já vamos ver então quando entramos neste processo, nesta fábrica da Caima, que agora é da Altri, foi comprada pela Altri aqui há uns anos já, e portanto temos as nossas madeiras com o licor de cozimento, vão sofrer este processo de deslignificação, recolhem-se as pastas sólidas, que depois seguem para um processo de branqueamento, para fazer os seus produtos principais. Hoje em dia faz-se muito viscose e nesta fábrica quase todas as pastas já vão para estes produtos já mais caros do que para papel. Esse processamento já é mais para viscose e têxteis, mas para além de se produzirem estas pastas, sai um licor, que no fundo toda a fase líquida é este licor HSSL, Hardwood Spent Sulfite Liquor, que tem de facto um conteúdo orgânico muito grande, uma carência química de oxigênio enorme, e vejam, é libertada, isto já é um dado antigo, mas 8 a 10 metros cúbicos por tonelada de pasta. Como se produzem muitas toneladas de pasta,
8 a 10 metros cúbicos deste licor por cada tonelada é muito. 10 metros cúbicos não é brincadeira. E temos então todo este licor que na própria empresa é evaporado, tem uma série de evaporadores para recuperarem água. Nestes condensados também tem muito ácido acético e no fundo tem também uma redução de volume enorme para terem menos licor, e o que se faz é conduzir este licor para a caldeira depois de muito espessado, não é verdade? Para produção de energia, para queima e também para recuperar estes iões que depois vão novamente juntar-se aqui ao licor de cozimento. Portanto, temos sempre este licor muito libertado e o nosso trabalho foi feito com base neste licor e no aproveitamento deste licor serpente sulfito de licor. Este licor, neste caso, é um processo ao sulfito ácido e, portanto, tem um pH baixinho, tem uma concentração de ácido acético bastante razoável, tem ainda estes lenho-sulfonatos, que no fundo são, de facto, o que vem das liminas e deste processo ao sulfito, que são muito utilizados, poderão ser muito utilizados se purificados para materiais, e são, nos estrangeiros já são muito aproveitados, e temos estes açúcares. Ora, este conteúdo de açúcares é bom para podermos fazer bioprocessos microbianos. Como sabem, os micro-organismos gostam muito de glucose e outros monossacáridos, como neste caso temos muita xilose, proveniente das hemiceluloses, que são carbonos C5 e não C6, a glucose é C6, mas também não temos grande glucose porque a celulose é feita de glucoses e, portanto, o resíduo de glucose é baixo, mas as hemiceluloses têm muitos destes outros açúcares e de facto são degradadas as hemiceluloses nestas alturas. Ora, temos então os açúcares provenientes daqui, das hemiceluloses, e portanto temos a possibilidade de fazer bioprocessamento a partir destes açúcares. E como é que podemos aproveitar estes açúcares? Ora, às vezes temos xilose, mas também temos 25% de outros iões, de oligossacáridos, dímeros, trímeros, tetrámeros, mas de cadeia curta, e então conseguimos viabilizar estes processos. Então o que é que nós estudamos? Pegamos neste HSSL, este licor da papeleira, e tentamos usar esta levedura Saccharomyces stipitis para produção de bioetanol. Esta Saccharomyces stipitis é uma levedura que consegue fermentar xilose, porque os carbonos C5, como a xilose, não são facilmente fermentados, enquanto que a Saccharomyces cerevisiae fermenta a glucose e é muito eficaz, aliás, sabemos, nos nossos vinhos, nas nossas cervejas, mas não consegue fermentar xiloses. E, portanto, como não consegue fermentar xiloses, temos então aqui um processo mais complicado. Nós temos que ir aproveitar as xiloses. Então usamos a Saccharomyces stipitis, a antiga Pichia stipitis, mas que neste momento se chama Saccharomyces stipitis. Só que esta Saccharomyces stipitis é mais sensível a inibidores. E temos vários inibidores, como o ácido acético e outros inibidores neste HSSL, neste licor. Temos vários outros constituintes, embora em percentagens baixinhas, mas que conseguem ser inibidoras das Saccharomyces stipitis. Então o que é que fizemos? Usámos um fungo, este fungo Paesaelomyces varioti, que já foi usado aqui há tempos
na Finlândia, no processo Pequilo. Através de uma pesquisa bibliográfica consegui verificar que ele foi usado e a sua própria biomassa era utilizada como fonte de proteína, single cell protein, que era utilizada para rações e até para a nutrição humana no pós-guerra, nas alturas em que há fome. Portanto, usamos este fungo porque ele consegue consumir aquelas moléculas mais fenólicas, mais tóxicas para todas as outras, para leveduras, para nós, etc. Ele consegue de facto transformar, não é só consumir e acumular. Ele tem um metabolismo que consegue realmente digerir e transformar, porque acumular e ficar tóxico na mesma também não seria muito bom. Agora, conseguir metabolizar e transformar noutros produtos não tóxicos, isso sim é uma grande vantagem. E então usamos também este Paecilomyces varioti. Portanto, os objetivos deste projeto foram tratar este licor com o fungo Paecilomyces varioti, analisar a composição do licor antes e depois deste tratamento para fazer a sua detoxificação. Depois também avaliar o potencial de produção de bioetanol pela levedura Saccharomyces stipiti já neste licor detoxificado. Depois também fomos analisar o potencial da própria proteína, própria biomassa do fungo. Este fungo é um fungo que produz um grande teor de proteína. Até que ponto esta proteína, o seu potencial pode ser ou não realmente valorizado para a nutrição de animal. E também depois fomos escolher uma outra estratégia, adaptar a própria levedura ao licor. Fazer aqui uma outra dinâmica que já vou mostrar como é que fizemos. Portanto, ver se a levedura se consegue de algum modo adaptar aos inibidores do nosso licor e consumir os açúcares, o seu substrato principal, para fermentar a bioetanol. E, portanto, depois de termos feito este estudo de adaptação, também tivemos a caracterizar este comportamento da levedura. Então aqui neste esquema podemos ver aqui o nosso licor, que tivemos de fazer um pequeno pré-tratamento químico até para neutralizar este licor, porque a pH 3 então era um pH muito ácido, tínhamos que neutralizar, filtramos já sempre deposição de alguns compostos que vão precipitando, e depois disso então usamos este licor já neutralizado para um pré-tratamento biológico do licor. E, portanto, o que fizemos foi usar este fungo, estudámos em bates, em processos descontínuos, começam, acabam, ou também usámos e experimentámos bates sequenciais. Em vez de fazermos só um bates, deixávamos o próprio fungo lá e fazíamos outros bates, tratávamos outras quantidades, outros volumes de HSSL. E então obtivemos este HSSL detoxificado. Depois de termos este HSSL já detoxificado, porque este fungo conseguiu consumir alguns destes tóxicos, usamos para a produção de bioetanol. Claro que além deste HSSL, deste licor detoxificado, temos sempre que usar um suplemento, no fundo, extrato de levedura, para poder a nossa levedura crescer. Tem que ter também uma fonte de azoto, micronutrientes para as suas enzimas e tudo isso, embora em percentagem muito mais pequenina. E o nosso inóculo da nossa levedura, a nossa Saccharomyces stipiti. Então, como vemos aqui nestes resultados,
de facto o ácido acético foi consumido pelo fungo. Ao fim de 6 dias já estava praticamente cá em baixo, a concentração de ácido acético já não era inibitória para a nossa levedura. Portanto, em vez de esperarmos tanto tempo, e vimos que de facto a levedura, para além do ácido acético, também consome açúcares. Ora, nós não queríamos consumir todos os açúcares, queríamos deixar açúcares no nosso licor, porque através desses açúcares é que a nossa levedura depois pode fermentar os seus açúcares em etanol. Então experimentámos não só em bates, mas depois então escolhemos aqui 6 dias e experimentámos bates sequenciais, ou seja, deitámos uma dose de licor, ao fim de 6 dias despejamos o licor. Como este fungo é um fungo filamentoso, que no fundo consegue ficar no nosso meio se nós filtrarmos o licor, deitámos outra dose de licor e o nosso ácido acético também foi consumido, deitámos uma terceira dose de licor. Ele ainda consumiu alguma coisa, mas de facto o fungo aqui já devia estar também a ficar velho e mais intoxicado, portanto não se conseguiu, parámos aqui. Como vemos aqui, a taxa de decréscimo diminuiu e, portanto, 3 ciclos já foi bom. Com um único inóculo do nosso fungo conseguimos tratar 3 volumes do nosso licor e, portanto, aqui podemos ver que tivemos em termos de dias, em 14 dias conseguimos tratar muito mais volume de licor. Tivemos aqui também um consumo de ácido acético maior, também tivemos consumo de açúcares, claro, mas mesmo assim ainda ficámos com bastantes açúcares no nosso licor detoxificado. Depois então também fomos analisar os outros compostos do nosso licor, porque temos vários outros compostos em percentagens muito mais baixas, e evidentemente, mas que também têm algumas propriedades inibitórias, principalmente estes fenólicos, que por um lado também podem ser aproveitados do licor, e o meu colega Dmitry usou estes fenólicos para valorizar o licor, porque sabemos que temos oxidou e produziu vanilina, ácido ciríngico, são também antimicrobianos e outros compostos que, se nós os extrairmos, também temos possibilidade de valorizar este nosso licor. Mas neste caso conseguimos ver que o nosso fungo consumiu vários destes fenólicos e, portanto, ficamos com o nosso licor muito mais detoxificado e muito mais propício para depois poder receber a Saccharomyces typitis e podermos proceder à fermentação etanólica, alcoólica, onde conseguimos realmente produzir etanol com uma conversão apreciável, partindo deste princípio que estamos com um subproduto industrial que à partida é muito agressivo, mas produzido em imensas quantidades e volumes. Portanto, viabilizamos então, por um lado, também analisamos a biomassa do fungo, esta biomassa do fungo para a possibilidade de nutrição animal. Procurámos ver essa possibilidade também e fomos então analisar os aminoácidos constituintes desta biomassa. Fizemos uns testes com mais sais, resolvemos deitar mais sais ou com menos sais, para ver se a biomassa ficaria melhor ou menos mal ou melhor, a própria constituição do fungo, mas acabou por se viabilizar e verificar que a melhor era sem sais. Tínhamos aqui, comparámos com outras biomassas single cell protein que estão já produzidas e caracterizadas, e vimos que de facto temos
também uma diversidade, temos aqui aminoácidos essenciais, que são muito necessários e que temos bastante similaridade com biomassas e com proteínas microbianas. Esta, por exemplo, é uma micoproteína que é um produto comercial que na América se comercializa para alimentação humana. Temos já alimentos provenientes de fungos e que já é comercializada, já está tudo autorizado. Se vocês quiserem ver aí na net, conseguem comprar este tipo de produtos para alimentação humana. Não estava já a falar em alimentação humana, mas para rações, certamente poderíamos usar esta biomassa deste fungo, porque temos de facto também aqui vários outros aminoácidos e portanto esta biomassa do fungo poderia ser um dos produtos que poderíamos depois desenvolver. Para além do bioetanol, evidentemente. Por outro lado, fizemos esta outra abordagem que já vos falei de bioetanol através de uma adaptação da levedura. Ora, adaptando a levedura, nós conseguimos de facto fazer esta adaptação como ao licor tal qual, só depois de neutralizado aquele pequeno tratamento químico, pusemos e viabilizamos aqui um reator contínuo, desta vez não um bates, mas um contínuo, que esteve a funcionar durante aproximadamente 2 meses e meio, e então este reator começou a trabalhar com 100% deste meio definido, um meio rico para a nossa Shefferstomyces stipitis, para a nossa levedura, mas depois fomos pondo sempre HSSL, até fomos aumentando aqui a concentração da HSSL, aumentando o fluxo da HSSL e diminuindo o fluxo do meio definido. Portanto, chegámos até 60% da HSSL. É como se fosse um processo de, imaginem, seleção natural acelerada. No fundo, a população primeiro começou a crescer só neste meio definido, bom para ele fomos introduzindo ligeiramente HSSL cada vez mais. Como é um processo contínuo, as células reproduzem-se e também vão saindo, meio fermentado, mas no fundo vão conseguindo sobreviver aqueles mutantes que conseguem resistir aos inibidores. E à medida que íamos aumentando o fluxo do HSSL, ficam sempre os mais resistentes, que são os que se vão reproduzindo, os outros vão morrendo. E a verdade é que ao fim desses 2 meses e tal de operação, conseguimos ter então aqui uma população no nosso reator, uma população resistente que neste momento já resistia a 60% da HSSL. Quando nós, antes disso, só com detoxificação é que conseguíamos processar 60% da HSSL. Portanto, aqui conseguimos adaptar esta Shefferstomyces stipitis. Claro que fomos sempre tirando amostras, medindo a absorvância por causa da concentração celular, medindo também as concentrações de glucose, xilose, ácido acético, etanol, para ver a evolução aqui dentro do reator, para ir vendo como é que podíamos ir aumentando o caudal de HSSL. E pronto, conseguimos de facto uma população com mutantes adaptados. É como se tivéssemos feito a evolução natural ali, uma evolução acelerada, sob esta imposição deste efluente tóxico. E portanto a capacidade adaptativa foi explorada ao máximo. Conseguimos então depois estudar esta população aqui já na Universidade de Aveiro, porque este estudo foi feito na Suécia, portanto foi uma aluna co-orientada também com uma professora sueca,
e depois, entretanto, ela trouxe a população e aqui caracterizámos a população a nível de debates, como é que a população se portou quando usámos este HSSL, 60%, depois como é que se portou a estirpe inicial, a parental strain, também com esse HSSL, fizemos uma comparação, e depois também como é que se portou esta população com o HSSL que tínhamos destoxificado com o fungo anteriormente. Peço desculpa interromper, é só para avisar que já estamos com mais de 45 minutos de palestra, se pudermos Pronto, um pouco. vou então, Obrigada. vou então ser muito rápida. Obrigada, de facto, entusiasmei-me demais. Ok, então, no fundo, conseguimos realmente fazer um estudo e concluir, vou agora passar mais rapidamente, e concluir que de facto a adaptação foi uma estratégia, uma boa estratégia, que o bioprocessamento deste licor também de facto nos possibilita produzir vários produtos, não só o etanol. E depois também tinha aqui outro projeto do Impactos, que foi este mais recente, mas então vou só dar uma breve vista de olhos, que através da casca de eucalipto conseguimos realmente fermentar etanol, conseguimos concentrações muito elevadas. Portanto, fizemos um hidrolisado e de pastas de eucalipto acabamos por conseguir viabilizar e recircular, numa lógica de economia circular, a própria levedura, que era produto final da fermentação, usámos para fazer extrato de levedura. Por outro lado, a própria levedura usamos também para fazer o próprio inóculo. Portanto, conseguimos reutilizar os inóculos em várias gerações, conseguimos também reutilizar a levedura como extrato de levedura para adicionar no nosso fermentador e produzimos etanol. Produzimos concentrações de etanol muito elevadas, estão a ver aqui 80 gramas por litro de etanol. A papeleira quis de facto, além disso também conseguimos diminuir a carga enzimática com que tínhamos começado, através de fedbates, e a papeleira achou isto tão interessante que até quis e registou 2 patentes que tivemos já o pedido, e portanto o que eu gostaria era que de facto se instalasse uma biorrefinaria para isso mesmo. Portanto, processámos em hidrólise e fermentação separada e hidrólise e fermentação simultânea. Portanto, peço desculpa ter sido tão rápida neste segundo projeto e me ter descontrolado no tempo, mas estou disponível então para perguntas. Muito obrigada, Ana Xavier.